tarde, estaremos falando sobre o Cine Teatro São Joaquim, em Goiás. O Cine Teatro foi construído em 1857, ganhou seu cinema em 1909, foi tombado em 1978, na década de 80 ele passou um período desativado, ganhou um novo espaço em 1992, foi nomeado como um patrimônio mundial em 2001 pela Unesco, começou a sua restauração no ano de 2015 e foi finalizado em 2017. Atualmente segue exercendo as suas funções. Nessa imagem a gente pode observar o primeiro local onde se instalou o Cine Teatro, que foi quando ele foi inaugurado em 1857, no Beco da Lapa, em Goiás. Considerado o primeiro teatro do Centro-Oeste, ele é o teatro mais antigo do estado. Logo no início, ele exibia peças dos grandes centros, de São Paulo e Rio de Janeiro. Com a mudança da capital e a transferência dos funcionários para Goiânia, o São Joaquim ficou esquecido e com o tempo se transformou em ruínas. Só na década de 80 que o estado então adquiriu o prédio onde antigamente era o Cine Anguera, que também foi desativado, e em 1992 ele reativou o Cine Teatro São Joaquim, que voltou a ser palco de grandes espetáculos. Este é o prédio que foi adquirido, onde ele reinaugurou em 1992. No local se apresentam grupos teatrais locais e espetáculos diversos, festivais regionais, e é considerado um importante espaço cultural para a cidade de Goiás. O teatro ganhou o antigo equipamento de projeção do Palácio das Esmeraldas, o que possibilitou a retomada da antiga condição de cinema, e com isso ele tornou-se suporte para a realização do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA, que é o maior festival cinematográfico de meio ambiente do mundo. O São Joaquim é palco de inúmeras manifestações artísticas, passando do teatro, à dança, da música ao cinema e da maior riqueza dos seus moradores, a cultura. Em julho de 2015 foi assinada uma restauração e requalificação da obra, com o intuito de buscar por uma solução arquitetônica que melhor contextualizasse o edifício com seu entorno. A obra foi realizada pelo Escritório de Arquitetura e Urbanismo AIP. A construção responsável foi o Marçol Engenharia, projeto acústico pelo Áudio, projeto de estrutura pelos engenheiros Iad Esper e Paulo Sérgio, os projetos de instalações pelo engenheiro Rairon Gomes, e as fotos que vão ser mostradas são de Manuel Sá. A obra ela foi realizada pela Prefeitura com recursos do Governo Federal, juntamente com o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional e Artístico, e com o Programa de Aceleração do Conhecimento, o PAC Cidades, e alguns demais segmentos culturais. Apesar do teatro ter se consolidado como um espaço de referência em Goiás, o edifício do São Joaquim estava em uma situação meio precária. Ele apresentava sinais de desgaste provocado pelo tempo e falta de cuidados com as suas instalações e equipamentos, como a gente pode observar. Pode-se dizer que a proposta, antes deles fazerem esse projeto, executarem, eles apresentaram a proposta, num evento público para a população, e eles resolveram, juntamente com a população, o IFAM, a prefeitura, o que seria feito. O que se decidiu fazer? Então, uma obra de restauração e de requalificação. Então, eles optaram por um projeto que amenizasse o impacto urbano da construção,
só que preservasse os elementos da arquitetura tradicional e fragmentando o volume do edifício, o que foi realizado no projeto. Algumas paredes e o teto foram retirados, pois apresentavam problemas estruturais, e elas foram reerguidas com melhores condições de uso e de segurança. O acesso também sofreu algumas intervenções para ficar de acordo com as normas técnicas, que a gente pode observar aqui, nessa parte circulada de vermelho, que é a entrada do edifício. A parte do foyer, ela foi modificada. Essa entrada aqui foi modificada, antes não era dessa maneira. E esses pilares aqui, antes havia uma parede que ela foi retirada. As partes que foram demolidas para possibilitar a criação de novas instalações, elas foram justificadas por um laudo técnico apresentado pelo IPHAN, onde se constava as fragilidades estruturais que tinham no ambiente, e essas fragilidades poderiam colocar alguns imóveis que estavam ao redor da região em risco. O terreno desse projeto, ele é um amembramento de 2 lotes, que daí ele tem um volume maior em área e a altura da edificação era maior do que as que haviam no entorno. A adequação arquitetônica da obra ela foi obtida principalmente através da altura, de reduzir essa altura da edificação, foi reduzida essa parte da fachada frontal do edifício, no trecho que corresponde ao foyer, bem como a reinterpretação da linguagem arquitetônica na fachada principal do cine-teatro, os elementos compositivos da arquitetura colonial encontrados nas edificações vizinhas. A solução da fachada foi o mais difícil de definir, porque foram elaboradas várias versões, gerou uma grande discussão, e a solução final adotada corresponde a uma adequação do edifício ao sítio urbano em que ele se insere, em termos de escala, volumes, proporções e ritmos, ao mesmo tempo que ela corresponde a uma expressão formal e construtiva que traduz os valores estéticos e as tecnologias atuais. Esse projeto previu intervenções também que atendem às condições de acessibilidade universal. O cine-teatro foi reequipado. Aqui, como a gente pode ver nos camarins e na sala de estar dos camarins, essa área da subestação foram partes que foram adicionadas ao projeto, que não tinham anteriormente, e aí elas foram adicionadas ao projeto e ampliadas. Como a gente pode observar aqui também, que a sala de áudio e a sala de projeção também foram coisas que foram adicionadas posteriormente na hora da restauração e da requalificação dessa obra, porque ela passou pelos 2 processos durante o mesmo período de tempo. E essa área técnica descoberta foi uma área criada também para ampliação do espaço, para eles conseguirem atender às demandas atuais, porque eles não estavam mais conseguindo dar conta de atender às demandas do edifício, porque ele não tinha a estrutura adequada. Aqui, como a gente pode observar também, a gente tem mais uma área técnica, e a gente também tem mais uma ampliação da administração e um gerador que foi adicionado no local para que eles conseguissem melhor trabalhar nesse ambiente, para conseguir prever algum problema futuro, além também das saídas de emergência, do preparo todo para caso de incêndio que foi realizado dentro do local, e ele foi todo reestruturado. Aqui, ó, a mudança que a gente teve no telhado, a gente colocou, antes ele consistia em um telhado de 2 águas, aí a gente foi realizada pelos arquitetos, na realidade, uma constituição diferente. Aqui, ó, mudou para uma água só, e na parte da fachada da frente, e uma outra estrutura no restante da edificação. Essa aqui é uma imagem da edificação enquanto ela estava no processo de reforma.
reequipado com sistemas de cênica, luminotécnica, acústica, projeção, refrigeração, prevenção de incêndio, subestação de energia e o gerador. Houve a ampliação do backstage, da área técnica, os camarins e administração. Outro destaque da intervenção foi a incorporação de um painel artístico ao foyer. Quando ele foi reinaugurado, a gente consegue ver que a fachada já se modificou. A gente tem a iluminação local foi mexida. Esse é o painel artístico que foi colocado no foyer, que é da autoria do artista plástico Helder Rocha Lima, que retrata a Serra Dourada. Podemos dizer que os conceitos que foram utilizados para esse processo, a gente pode definir como um conceito de integração de lacuna, que o Cesare Brandi diz no seu livro Teoria da Restauração que a integração ela deve ser sempre e facilmente reconhecível, mas sem que por isso ela venha infringir a própria unidade que se visa reconstruir. Desse modo, a integração ela deve ser invisível à distância de que a obra de arte deve ser observada, mas reconhecível de imediato, quando se chega a uma visão mais aproximada. No caso, ele quer dizer que a integração ela deve ser reconhecível para que a obra não venha se tornar uma fraude, do que era originalmente. Mas ela deve respeitar também e conversar com as partes que já existem e se integrar com o patrimônio, que ao ser observado à distância deve aparentar uma naturalidade ao observador. Então, os resultados. As obras de requalificação e de restauração do Cine Teatro São Joaquim foram iniciadas em 2015, foram finalizadas em 2017. Ele foi reinaugurado durante o lançamento da 19ª edição do FICA. Foram gastos mais de 9 milhões de reais para a restauração do local. Atualmente, o local segue com as suas atividades culturais, apresentações de música, dança, teatro, cinema e diversas outras manifestações de interesse da população. As mudanças, elas possibilitaram um melhor uso do espaço e mais acessibilidade à comunidade. As pessoas com mobilidade reduzida ou portadores de necessidades físicas, elas conseguem se locomover de uma maneira fácil dentro do ambiente. Os cadeirantes, eles ganharam espaços especiais, e os obesos também, dispostos no local, assim como os deficientes auditivos. O Cine Teatro ele retomou as suas atividades depois da pandemia há pouco tempo e ele vem trabalhando com um número limitado de apresentações e de público. Então, todo mundo que for fazer uma reserva para participar de alguma intervenção artística, alguma apresentação para ver no cinema, tem que agendar e tem que ir com máscara, tem que tomar todos os cuidados necessários.